Olá, bora direto para o assunto hoje que é complexo. Aborto. A gente tem uma análise aqui do Jorge Guerra Pires, que compara a visão ateísta, secular, com a cristã. Isso. A ideia não é tomar partido, claro, mas, assim, entender os argumentos, né? As bases e o que o autor diz sobre as consequências. Ele até cita, olha só, Dawkins e Lennox, para esquentar o debate fé e razão. Exato. E o material descreve isso como um choque mesmo, sabe? Entre dois jeitos de ver a sociedade. Um baseado em dogmas religiosos e outro em coisas tipo direitos humanos, ciência, justiça social. O Pires argumenta que não é só sobre valores, é sobre o que acontece de verdade no mundo real, com cada abordagem. E uma coisa que a fonte já joga na mesa e que eu achei interessante é como a própria pergunta já muda tudo, né? A visão religiosa, segundo ele, perguntaria: você apoia matar uma criança inocente? Pesado. Pois é, já secular. Você apoia obrigar uma mulher a gestar contra a vontade? É aquela história, né? 95% de chance de dar certo, 5% de dar errado. Mesma coisa, impacto diferente. O texto fala em manipulação emotiva aí. Porque essas perguntas vêm de lugares muito diferentes, né? De axiomas distintos, como o texto coloca. Uma visão se baseia numa ontologia, que o Pires chama de sobrenatural, alma, Deus, pecado. Certo. A outra está mais focada em direitos humanos, autonomia da pessoa, ciência. A sugestão do artigo é que o cristianismo tenderia a simplificar as coisas em dogmas, tipo, para não magoar Deus, sabe? Entendi. Enquanto a ética secular, muitas vezes ligada ao utilitarismo, buscaria mais diminuir o sofrimento social, o dano concreto. E o artigo não alivia na crítica à argumentação religiosa que ele descreve, né? Cita o Dawkins falando do Lennox, que no fim das contas, o argumento dependeria do dogma da ressurreição. Sim, ele vai fundo nisso. E tem aquela frase forte do Steven Heiberg: com ou sem religião, gente boa faz o bem e gente má faz o mal. Mas para gente boa fazer o mal, aí precisa de religião. Como é que a fonte desenvolve essa crítica? Bom, o texto traz o Anthony Grayling para essa conversa. A ideia central que Pires aponta é que a moralidade religiosa, muitas vezes, quer virar lei para todo mundo, usar o Estado para impor uma crença específica. Certo, transformar convicção em regra geral. Exato. Ele diferencia isso de outras religiões, tipo o budismo, e diz que essa ideia de moralidade imposta está historicamente mais ligada ao cristianismo do que à ética lá dos gregos. Dá exemplos como a oposição ao casamento gay ou a guerra às drogas, que ele diz ter começado com cristãos americanos. Olha, e um ponto que o Pires levanta e que é crucial, eu acho, é sobre quem paga a conta da proibição. O texto é bem direto. O peso cai quase todo na mulher. Físico, emocional, financeiro. E social também, né? Totalmente. Enquanto o homem muitas vezes some. A análise cita a Kata Pollitt, sugerindo que talvez o foco nem seja tanto proteger vidas, mas sim controlar o corpo e a sexualidade da mulher fora do padrão religioso. Ele lembra até o Bertrand Russell falando de cristãos que viam a sífilis como castigo de Deus. Nossa. E sobre o status do feto em si? A perspectiva secular que o artigo apresenta vê o desenvolvimento como algo contínuo. Não tem um clique, um momento mágico onde a vida começa. É um processo. Isso. Argumenta-se que a mulher já é uma pessoa com direitos estabelecidos. O feto inicial não é autônomo. Então, forçar a gestação seria usar o corpo dela como um meio para um fim, o que é eticamente bem questionável, né? Faz até uma alusão a Kant. Faz sentido nessa lógica. E o texto lembra que mesmo dentro das religiões existem visões diferentes sobre quando a vida começa. Cita até um caso interessante da mãe do Penn Jillette, que rompeu com a igreja dela por causa da demissão de uma pastora que apoiava a inclusão LGBTQIA+. Mostra um silenciamento interno, né? Nossa, que exemplo forte. E o artigo traz dados do Brasil da ANES, de 2016, que são impactantes. 1 em cada 5 mulheres até 40 anos já teria feito um aborto. É um número muito alto. Muito. E a maioria jovem, negra, pobre. A fonte escancara a desigualdade. Quem tem dinheiro faz seguro. Quem não tem, arrisca a vida, sofre sequelas. Daí o termo que o autor usa, criminalização como pró-morte seletiva. E ainda menciona a tentativa de retrocesso com tal PL do estuprador.
E o Pires conecta isso do Brasil com o que acontece no mundo, né? Países mais seculares, tipo Escandinávia e Irlanda, depois do referendo, tendem a ter leis mais liberais e principalmente mais seguras para a mulher. Em contraste, lugares com forte influência religiosa, ele cita partes da África, América Central, Ásia e, claro, estados dos Estados Unidos, depois que reverteram Roe v. Wade, têm mais restrições. E quem sofre mais? Mulheres pobres, de minorias. É um padrão claro, segundo a fonte. Sim. Ele até cita dados da Pew Research. 87% dos ateus nos Estados Unidos apoiam o aborto legal. E acha uma correlação parecida em grupos ateus online sobre a legalização da maconha também. Então, para a gente amarrar essa análise que o Pires propõe. De um lado, uma visão que ele descreve como baseada em dogmas religiosos que querem virar lei para todos. Certo. Do outro, uma ética secular, focada em autonomia, em reduzir danos concretos, em olhar para as consequências no mundo real. O artigo sugere que, se a gente usar como régua menos sofrimento e mais justiça, a resposta estaria nessas consequências práticas. Exatamente. E para fechar, fica aquela provocação que o material deixa no ar, né? Talvez o X da questão não seja só quando a vida começa. Mas sim sobre controle, sobre autonomia do corpo e até que ponto a fé de um grupo deve ditar a lei que vai governar a vida, a saúde, o futuro de outras pessoas numa sociedade que é plural. O que significa quando o dogma de alguns vira a lei que administra o corpo e o sofrimento de outros. É uma pergunta bem complexa que o Pires deixa pra gente pensar.